é o Coritiba, porque com 96% de aprovação, os sócios do Coxa deram aval ontem para a venda de 90% da SAF do clube para a Tricorp Investimentos. Foram 8.505 votantes, sendo que 8.172 optaram pelo sim. A votação, é claro, foi de forma virtual. O torcedor Coxa Branca teve das 10 da manhã às 2 horas da tarde, 4 horas para poder votar. E na quarta-feira, um dia antes, o Conselho Deliberativo já havia votado e aprovado também o negócio. Então, com 96% da aprovação, quase que, nossa senhora, muito unânime, não, né? Eu não apostava nisso. Eu achava que ia chegar perto dos 90%, mas foi realmente... Foi de lavada. Expressiva, né? Até pelas dúvidas que eu tava vendo nas redes sociais dos torcedores, também não imaginava que ia ser de lavada. É que o torcedor, assim, né? Demonstrava ali muitas dúvidas ainda a respeito dessa autonomia do Coritiba, enfim, né? De ter realmente 100% confiança nessa transição, que é algo bem grande, né? Que vai mudar muito a questão de gestão, né, do Coritiba a partir de agora. Claro que com a aprovação da juíza, enfim, agora tem todos os trâmites aí burocráticos. Mas eu acho que para o torcedor acabou sendo realmente uma opção viável por tudo que o clube enfrenta, e uma né? esperança, né? Acho que até pelo momento do Coritiba, né, na temporada e traz uma esperança, principalmente para conseguir trazer essa saúde financeira para o clube, para conseguir fazer investimentos. A gente sabe que não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, né? Vai precisar de um longo prazo aí, são muitas reestruturações que o Coritiba precisa passar, não só em relação à questão estrutural de CT, de estádio, de reforma, enfim, que faz parte desse projeto também, mas principalmente em relação ao futebol, né, que é a grande necessidade do Coritiba no momento, né, ter as suas dívidas sanadas para conseguir investir em contratações e poder trazer um elenco mais forte e competitivo para disputar a Série A. Em nota, a Tricorp disse que recebeu com imensa satisfação a aprovação por parte da Assembleia Geral dos Sócios de 90%, a aquisição de 90% da SAF. A empresa está feliz, está empolgada aqui na nota, uma grande nota divulgada ontem. Bom, vamos ouvir o Jamil Ebrahim Filho, ele que é presidente do Conselho Deliberativo do Coritiba, falando sobre a aprovação da SAF pelos sócios. Vou voltar um pouquinho no tempo. Esse processo iniciou dentro do Conselho Deliberativo no dia 10 de maio, quando nós recebemos oficialmente o contrato da operação firmado entre o Coritiba e o investidor. No dia subsequente, tivemos a reunião do Conselho Deliberativo, onde foi feita a apresentação de como funcionaria toda essa operação. E a partir dessa data, nós abrimos toda essa operação, tanto para o sócio como para o conselheiro, para que pudesse ter a maior amplitude da informação, tivesse conhecimento de todos os contratos. Passado, então, ao dia de ontem, onde o Conselho Deliberativo, por sua grande maioria dos votantes, nós tivemos 98% de votos favoráveis, o que foi ratificado hoje na nossa Assembleia Geral Extraordinária, aonde pouco mais de 96% dos sócios também tiveram a mesma opinião. Então isso nos conforta, nos deixa tranquilos que o processo foi transparente, que o processo seguiu toda a tramitação conforme o nosso estatuto, foi certificado pela empresa de auditoria, pela empresa que executou essa votação e ratifica que o Coritiba, seu conselho administrativo, já tinha a premissa de celebrar essa operação, mas o sócio referendou ela ainda mais a partir do dia de hoje. Então a nossa expectativa é a melhor possível, agora com uma gestão a longo prazo, duradoura, que possa dar continuidade a um processo que está sendo constituído, vamos dizer, a partir de 2023. Tá aí, palavras do presidente do conselho. Acho que o torcedor, justamente como a gente vinha comentando durante essa semana, o torcedor Coxa Branca vê na venda para a SAF uma esperança, né? Um aporte aí de mais de R$1 milhão em 10 anos. E agora, como
1 bilhão, desculpa. E como a gente antecipou, agora falta somente a juíza autorizar, né? A juíza responsável pela recuperação judicial do Coritiba para concretizar o acordo. É uma situação extremamente importante, né? O Glenn veio aqui nos últimos dias, na terça-feira, para falar um pouco sobre isso. Os valores, né, de mínimo geralmente 120 milhões por temporada aí pro futebol, né? Lembrando pro torcedor, é sempre bom deixar claro, né? 120 milhões não é para contratar jogadores, tá? 120 milhões é o aporte para o futebol, né? Assim como a SAF pode simplesmente querer investir muito mais do que está em acordo e pronto, né? Se der fruto, se der resultado, a SAF pode investir mais, né? Então, 120 milhões seria para contratar, pagar salários, técnico, né? Comissão técnica no geral, né? Então é 120 milhões, que é um orçamento anual, né? Isso, é um orçamento muito superior, inclusive, ao que o Coritiba tem. Sim. Né? E daí junta tudo com premiações que vai receber em competições. Passa de fase na Copa do Brasil, deve reinvestir no futebol também, seja 1 milhão, 2, 3, 4, né? Então eu acho extremamente importante, né? A gente vê projetos que estão funcionando, né? Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. E o Coritiba deixou tudo muito transparente também, né? Nesse sentido. Isso é importante. Porque um medo que tinha, inclusive, existem pessoas que são contra a SAF, por exemplo. O Irlan Simões é um cara que bateu muito nisso quando esse processo de SAF veio para o Brasil, um jornalista baiano, e ele é muito estudioso sobre isso. E ele falava muito dessa questão de transparência, dos torcedores cobrarem dos seus clubes transparência, né? De que era muito necessário que soubessem os pormenores de cada acordo, porque existem SAFs que são muito importantes no mundo, né? Só que existem SAFs que também quebraram clubes. Sim. Né? Dá um exemplo, o Belenenses, Portugal, que virou uma SAF e hoje vai ter que voltar para a 3ª, 4ª divisão em Portugal para poder voltar porque a SAF quebrou o clube. Eu até recebi uma mensagem durante essa semana de uma torcedora no meu Instagram falando assim, que a SAF é a diretoria abandonando o clube, estão entregando. E daí eu até comecei a conversar, né, com essa pessoa falando, não, muito pelo contrário. Eu acho que a única forma do Coritiba pagar suas dívidas, ter um CT decente, sobreviver, não né, que o atual TT não seja, né, mas moderno, digamos assim. E eu acho que se não for pelo caminho da SAF, Coritiba pode até caminhar pro caminho do Paraná Clube, que perdeu todos os seus bens pelas dívidas, né? Eu vou falar, o CT do Coritiba não é nem decente hoje. O CT do Coritiba é bom, mas não é um CT que tem tudo que é necessário. Hoje em Curitiba precisa gastar dinheiro com hotel pra isso é um absurdo. Pra concentrar. Um absurdo. Pra concentrar. E às vezes até pra tratamento de jogador, né? Poderia ter também um espaço no CT destinado pra isso, né? Pra além da fisioterapia, da questão física, de academia, enfim. Ter um trabalho mais especializado nesse sentido. Então, acho que, claro, tudo isso abre-se possibilidades com a entrada da SAF, né? Porque você tem o aporte financeiro para conseguir evoluir nesse sentido. Mas eu acho que emergencialmente, isso aí a gente está falando de algo que não vai acontecer agora, ano que vem, enfim, são coisas de 5, 6, 7 anos, né? Mas o presidente Glenn Stenger falou que a questão da reforma do Couto Pereira é coisa de 2 a 3 anos. Mas eu acho que emergencialmente a questão do Coritiba, eu acho que é o futebol, né? Conseguir fazer essa administração financeira de uma forma menos sofrível, né? Para que realmente o clube possa se concentrar em buscar mais qualidade. Porque o que a gente vê se repetir ano após ano é justamente essa situação do Coritiba sofrendo muito para se manter na Série A quando não cai para a Série B, né? Então você consegue ter uma saúde financeira melhor, você vai conseguir investir mais no futebol, você vai conseguir fazer boas contratações e fazer um planejamento com mais segurança. Eu acredito que com a SAF isso é possível. Agora, por outro lado, Jana, o presidente Glenn até falou que desde ontem, 31 de maio, todos os jogadores agora passam a fazer parte do ativo, né, da Tricorp. Agora tem patrão, né?
Pra cobrar. Agora sim, o clube, como o Glenn até explicou, né? A diretoria do Coritiba, que até então era quem mandava, né? Vai ter ali uma voz ativa no conselho, né? Mas quem manda é o CEO, né? Que é o Carlos Amodeu, né? Então vai ser ele, vai ser a empresa, né? Decisões da empresa, desse fundo de investimento, para poder tomar as decisões do Coritiba, né? Então, até porque eles vão querer gerar lucro em cima do Coritiba. É óbvio. natural. A SAF tem esse interesse. Cada um tem Pra gerar lucro tem que ganhar jogo, tem que ganhar título. E por isso que eu tô dizendo, agora vai ter um patrão para cobrar os boleiros. Exatamente. Não é o John Textor que comprou o Botafogo porque ele simplesmente quer brincar de comprar um clube no Brasil. Não. Ele comprou o Lyon porque ele quer gerar lucro. Você ele faz um investimento, né? É um investimento. Né? Você não abre uma empresa porque você quer brincar de vender roupa, por exemplo. Porque o Coritiba, ele tem esse retorno, ele tem uma torcida forte, ele é um clube que está na Série A, é um clube que disputa competições importantes, né? Que tem essa ambição e ele consegue se sustentar, né? Acho que o quadro de sócios do Coritiba é bem relevante diante, inclusive, da situação que o Coritiba vive, né? O Coritiba vem numa seca de vitórias, né? É uma pior sequência aí do Coritiba na história, e mesmo assim o Coritiba enche o estádio Couto Pereira. Ele tem uma torcida muito fiel, muito forte, né? Que apoia o time, e isso com certeza também traz segurança para quem está investindo no clube, né? Porque sabe que vai ter retorno. Eu acho assim, pelas vendas de clubes até aqui, o Coritiba tem o maior valor de todos. Vasco, Botafogo, Cruzeiro, que foram os mais recentes, né? E o Bahia agora, né? O Bahia acho que é 1 bilhão, o Coritiba 1 bilhão e 300, né? Claro que bem repartido esses valores, né? Bem definido, 100 milhões do CT, 500 milhões para o Couto, 450 milhões para o futebol, 250 milhões para pagamento de dívidas, né? Esse é 1 bilhão e 300 que o Coritiba foi vendido para a Tricorp. 90% e os 10% permanecendo com a instituição Coritiba, né? Com a associação, como o Glenn chamou aqui. Então, assim, o Coritiba vai evoluir. Isso é natural. Isso é natural, que eu creio que vai acontecer uma evolução, vai acontecer uma melhora, muito por conta da estrutura. E eu acho, sempre tive essa opinião, que quanto mais estrutura você tem, mais fácil vai ser você de chegar, né? O maior exemplo está aqui do lado do Coritiba, que é o Atlético. O Atlético se estruturou inteiro antes de chegar onde chegou. Ele se autossustenta, né? O Atlético fez um CT maravilhoso, que tem um hotel, que tem um espaço para todos os funcionários do clube trabalharem todo santo dia. Foi sede na Copa do Mundo com a seleção da Espanha, né? Sede na Copa do Mundo com a seleção da Espanha. Tem lá um mini estádio no seu CT. Tem um estádio extremamente um estádio muito bom para ser utilizado para muita coisa. É um estádio que tem teto retrátil, é um estádio que tem gramado bom, é um estádio que pode ser utilizado para shows, sendo que você pode tirar o gramado com facilidade e isso não vai atrapalhar absolutamente nada o próximo jogo. Então, assim, a estrutura é muito importante. Mas o torcedor vai falar, mas a estrutura não ganha jogo. A estrutura não traz 3 pontos no final de semana. Não traz. Realmente não traz. Mas a longo prazo... Mas é o meio para. A longo prazo vai fazer com que traga. É um negócio, né? É um negócio, exatamente. Então você vai atrair também mais gente, né, pro seu estádio, pra sua cidade. Você vai gerar renda a partir dessa estrutura. Então, com certeza, a longo prazo, Coritiba vai trazer uma evolução estrutural e também pro futebol, né? Que é a grande expectativa do torcedor, né? Daqui a